Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 30 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olha essa frase de Jesus: Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. É claro, Jesus tem esse poder. Inclusive, qual foi a missão de Jesus neste mundo? Jesus veio a este mundo para quê? Para nos libertar dos nossos pecados. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. O próprio significado de Jesus, revela a sua missão. O que significa o nome Jesus? Significa Deus salva. E Deus salva de quê? Dos pecados. E Jesus, curando aquele paralítico, ele está revelando, mostrando para que veio. Jesus está mostrando para todos ali para que ele veio. Para libertar dos pecados. É claro que aquele povo que ali estava não acreditava que Jesus era Deus. Então, inclusive a própria Escritura Sagrada dizia que só Deus poderia perdoar pecados. Então, por isso que os mestres da lei ali acusaram Jesus de blasfêmia, porque ele diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E o povo, naquela época, Jesus corria um grande risco, diante das curas, dos milagres que ele realizava, das pessoas o verem somente como milagreiro, um taumaturgo, alguém que realiza curas. Então, e parasse nisso. E de fato, algumas vezes os evangelhos narram que isso aconteceu. Muita gente ia até Jesus pura e simplesmente por causa das curas. É claro, se a gente não tiver cuidado, isso pode acontecer ainda hoje. Tem muita gente hoje que sai de igreja em igreja, de religião em religião, atrás de uma cura, atrás de um benefício para a sua vida. Como se pensasse que aquela religião em que eu conseguisse o benefício que eu quero, então é aquela religião verdadeira. Cuidado, não é bem assim. A gente acaba resumindo o que significa realmente uma religião. Precisa ter muito cuidado com isso. É um erro quando buscamos a Deus somente por aquilo que nós queremos alcançar dele. É um erro nós queremos buscar a Deus somente pela cura que eu preciso. É claro, Deus cura.
Deus tem poder de curar. Mas o que ele veio fazer neste mundo é muito maior. É muito mais do que curar uma enfermidade. Por mais que se trate de um milagre. Porque aqui no Evangelho se tratava de um paralítico. Uma doença incurável. Não tinha mais cura para ele. Não tinha mais jeito para aquele homem. Não tinha mais jeito. Então é preciso ter muito cuidado. Precisamos nos perguntar por que nós buscamos a Deus. Buscamos a Deus por Deus ou buscamos a Deus por aquilo que Ele pode me dar? Se pergunte isso hoje. Mas eu quero ressaltar uma outra coisa. O quê? A fé daqueles homens. Ora, já que se tratava de uma doença incurável, mas veja, até onde a fé consegue levá-los? Até onde a fé consegue levá-los? Eles acreditaram que aquele paralítico poderia ser curado da sua doença incurável, daquela paralisia. Isso é uma fé extraordinária, meu. Aqueles homens carregavam essa grande fé dentro de si, tanto o paralítico como aqueles homens que carregavam o paralítico. Isso é maravilhoso. E o Evangelho vai dizer, vendo a fé que eles tinham. Ah, meu povo, deixa eu perguntar. Quando Jesus olha para você, Jesus enxerga fé? Jesus enxerga fé no seu coração, na sua alma, dentro de você? E olha só, repito o detalhe. Se tratava de uma doença incurável. Mas aqueles homens, se eles levaram o paralítico, foi porque eles acreditavam que Jesus tinha poder para curar aquele homem. Para devolver a vida física, biológica. Aliás, biológica não, porque ele não estava morto. Mas a física, física em que sentido? Porque ele era um paralítico. Aqueles homens acreditavam que aquele homem poderia voltar a andar normalmente. Se gesticular normalmente. E ter a sua vida normal. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam nisso. Vendo a fé que eles tinham. Então, os mestres da lei, por não acreditarem que Jesus era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, então acusaram de blasfemá-lo. E aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Você, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Diante daquilo que aparentemente é um impossível na sua vida, você crê que o Senhor pode mudar essa causa? Pode mudar essa situação? Como está a sua fé? E digo mais, cuide da sua fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.